Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Comentores 2016. Eu estou muito feliz em estar aqui participando com vocês desse evento e compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos e dos conceitos e experiências profissionais e de vida. Já gostaria de agradecer a toda a organização do Comentores pelo convite e pela oportunidade de estar aqui dividindo esses momentos com vocês, ok? Meu nome é Jaqueline Ferrari e hoje nós vamos falar um pouquinho, bater um papo sobre o tema sabotagem nos negócios e na vida. Antes de entrarmos nos conceitos propriamente dito, eu gostaria de dividir com vocês, compartilhar com vocês o que me motivou a falar sobre esse tema. Eu tenho uma experiência profissional muito voltada para liderança de equipes e gestão de pessoas, e através da gestão de projetos, que é uma das minhas especializações, eu comecei a sentir a necessidade de entender cada vez mais o comportamento humano e entender por que as pessoas fazem o que fazem e por que algumas pessoas simplesmente não fazem o que precisa ser feito. Então eu cheguei a algumas conclusões de que a utilização de ferramentas, técnicas, métodos, metodologias e até mesmo o desenvolvimento de competências comportamentais, né, como liderança, comunicação, negociação, gestão de conflitos, enfim, tudo aí que é necessário para que a gente faça uma gestão eficaz de equipes. Isso tudo, mesmo tudo isso junto, eu tinha o sentimento de que ainda faltava um entendimento um pouquinho mais profundo para saber por que as pessoas se comportam da forma que elas se comportam, principalmente com relação à autossabotagem e sabotagem das coisas ou dos resultados que precisam ser alcançados. E aí, na minha busca por esse conhecimento, eu comecei a fazer um estudo, né, uma interação com pessoas que são profissionais nas áreas de neurociências e que conhecem aí, tem um conhecimento muito profundo do comportamento humano. E me associei, aí comecei a trocar figurinhas com um pesquisador neurocientista, Alex Born, que inclusive é um dos palestrantes desse evento. E se vocês ainda não assistiram, não sei se a palestra dele foi antes ou será depois da minha, mas uma oportunidade excelente, conteúdo muito precioso para vocês. Então, essa associação aí, essa troca de figurinhas, acabou gerando esse tema, porque nós chegamos à conclusão de que muitas vezes é preciso um entendimento muito maior de como todas essas coisas são geradas, né, no nosso cérebro, como o nosso cérebro entende as informações que nós damos para ele, como ele transforma isso em comportamentos que muitas vezes podem sim sabotar os nossos objetivos. E hoje em dia nós vivemos num momento onde tudo acontece muito rápido, né? A gente tem cada vez mais a sensação de que a gente não tem muito tempo a perder. A gente não pode perder tempo com nada. E nós exercemos muitos papéis como profissionais, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como amigos. O desempenho de todos esses papéis numa mesma vida, num mesmo dia, numa mesma rotina, exige de nós muito tempo e energia. Então, muitas vezes nós nos sentimos esgotados e com a sensação de que sempre estamos deixando algo a desejar, de que sempre estamos deixando algo por fazer ou que sempre estamos devendo algo a alguém. É muito importante nesse momento e para melhorar, até nos ajudar nessa reflexão, que a gente traga algumas questões para a nossa vida, algumas questões que nos façam refletir sobre os nossos hábitos, sobre as nossas ações, que consolidem esse conhecimento e façam com que o entendimento fique mais fácil. Então, eu convido vocês a parar por um momento e pensar em quantas coisas que você está deixando de fazer. Como que está a sua lista de pendências?
né? Quantas coisas você não realiza, estão por realizar e até coisas que você acredita piamente que você deveria realizar. E, ao mesmo tempo, por alguma razão que nós vamos entender hoje, nós atribuímos essa responsabilidade, essa não execução, a fatores como falta de tempo, como excesso de trabalho, como falta de cooperação das pessoas, das equipes, da família, do marido, da esposa, dos filhos. Enfim, tudo parece muito difícil a partir do momento que nós entendemos ou aceitamos que nós precisamos de fatores externos para que a gente se organize e realmente faça o que precisa ser feito. Então, hoje no nosso bate-papo, nós iremos analisar alguns fatores que irão nos mostrar que nós podemos realizar muito mais. E algumas soluções, elas serão simples, outras já vão envolver algumas questões um pouco mais complexas. Mas o nosso objetivo é ajudar vocês a identificar, através da exposição desses conhecimentos e desses resultados de pesquisa que nós temos realizado, a entender melhor o que efetivamente está nos impedindo de agir e o que eu posso fazer para realizar muito mais. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os processos mentais que geram a autossabotagem e também vamos apresentar para vocês algumas sugestões e algumas ferramentas, algumas técnicas que podem te auxiliar e que são importantíssimas nesse processo de eliminação ou diminuição da autossabotagem na sua vida, nos seus negócios, nas suas ideias, nos seus sonhos, enfim, onde quer que seja que existam situações ou resultados a serem alcançados e você, por alguma razão, não está conseguindo. Falando um pouco sobre autossabotagem, nós precisamos entender, é essencial que a gente entenda o que é a autossabotagem e por que esse comportamento é gerado. Então, na essência, não é algo negativo, necessariamente negativo, porque a autossabotagem é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. O nosso cérebro cria situações e atitudes que a gente acaba fazendo para substituir outras atividades que trarão outros resultados, mas não necessariamente os resultados que você deseja alcançar, não necessariamente os melhores resultados para você. Então, a autossabotagem é um processo mental de autodefesa, quando o cérebro não acredita ou não quer que o objetivo da mudança aconteça, ele vai gerar para você comportamentos repetitivos e muitas vezes destrutivos, porque ele não acredita que isso vai ser positivo para você. E aí, pessoal, as coisas começam a se complicar um pouquinho mais quando a gente sabe, né, quando a gente constata que esse processo não é um processo consciente. Então, ele acontece no nosso subconsciente. Então, na maior parte das vezes, a autossabotagem acontece, nós estamos nos autossabotando o tempo todo, mas a gente simplesmente não percebe. Não percebemos porque, para o nosso cérebro, ele não está fazendo nada de errado. Ele simplesmente está exercendo a função dele de nos defender. E aí, o maior motivo da autossabotagem, o maior motivo que gera a autossabotagem é o medo. É o medo inconsciente da mudança. Às vezes a gente se sabota ou a gente sabota outras ações porque a gente tem medo de que isso gere algo desconhecido e a gente simplesmente não faz, ou a gente simplesmente não participa. E por incrível que pareça, o maior sentimento do nosso cérebro, né, é o medo. E é por isso que o cérebro gera esse tipo de comportamento, gera a autossabotagem, porque o cérebro está o tempo todo buscando segurança. Ele quer constantemente se sentir confortável.
Através dessa busca de segurança, o nosso cérebro, ele cria rotinas, hábitos, costumes e até vícios para que você se liberte daquela sensação de medo que está sendo gerada por alguma informação que está no seu subconsciente. Então, a autossabotagem é um mecanismo de autodefesa e esse mecanismo de autodefesa está no nosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é a região mais profunda e primitiva do nosso cérebro. E ele quer controlar tudo. E não é à toa e nem por um motivo banal. O cérebro reptiliano quer controlar tudo porque ele é somente responsável pela nossa sobrevivência. Então, tudo que gerar medo, o nosso cérebro reptiliano vai querer combater. A grande questão da autossabotagem não é treinar o nosso cérebro ou querer formatar o nosso cérebro reptiliano como se fosse possível que a gente entrasse ali e fizesse outras configurações para que ele não haja assim ou não reaja assim ou não gere comportamentos que vão buscar a sua segurança. A grande questão é nós entendermos quais são esses mecanismos de defesa e principalmente como os nossos erros são gerados. Por que que esses medos estão ali? Por que que por alguma razão o nosso cérebro está querendo nos proteger, tá? Porque na nossa essência é bom que a gente sinta medo de algumas coisas e é muito bom que o nosso cérebro reaja dessa forma, né? Porque senão a gente não teria medo de nada e estaríamos em risco. A gente veria aí, de repente, um pitbull raivoso correndo atrás da gente na rua e a gente ficaria parado porque o cérebro não tem necessidade de gerar essa autodefesa. A gente não teria tantas restrições com algumas atividades esportivas, por exemplo, porque a gente iria encarar qualquer coisa. Mas o nosso maior sentimento que permeia o nosso cérebro é o medo, e o cérebro reptiliano está ali como responsável por gerar mecanismos de autodefesa com o objetivo de garantir a nossa sobrevivência. E aí, com esse objetivo de garantir a sobrevivência, o nosso cérebro vai nos criando para nós alguns hábitos. E como eu falei, podem ser costumes, esses hábitos podem gerar até vícios, porque de alguma maneira você informa para o seu cérebro o que faz bem para você. Então vamos pegar aqui um exemplo de um hábito negativo, daquela pessoa que, por exemplo, quando tem um problema, uma grande frustração, uma decepção, seja ela qual for, ela desconta, por exemplo, esse problema na bebida e com isso ela se sente segura, ela se sente falsamente segura. E aí o cérebro gosta daquilo e ele entende que aquilo é bom para você. A partir dali, ele vai gerar ações repetitivas como recompensa, para dar conforto ou uma falsa segurança para você, ou para a pessoa, ou para o indivíduo. E a partir do momento que esse hábito foi criado, qualquer tentativa, qualquer situação onde o cérebro se sinta ameaçado, onde sinta medo, ele vai entender que a bebida, recorrer à bebida é algo que vai trazer de novo você para a sua zona de conforto, ok? E aí, nesse momento, o cérebro repele qualquer tentativa de mudança e aconselhamento. Por isso é tão difícil a gente aconselhar pessoas que estejam envoltas ou envolvidas com algum vício de bebida, né? Ou álcool, ou drogas, ou qualquer um outro vício, que existem tantos outros. É tão difícil a gente aconselhar. Por isso que normalmente esses processos demandam aí a atuação de um profissional que possa determinar novos padrões mentais para essa pessoa e esse tratamento, né, essa mudança vir do seu subconsciente.
E nós temos aí também exemplos de hábitos positivos que podem nos mostrar como a gente pode se auto-sabotar também. Pode ter aquela pessoa que a vida toda disse: eu não gosto de malhar, eu não gosto de ler, eu não gosto de salada, enfim, de alguma maneira você foi colocando no seu cérebro o que é bom ou não para você. E quando você habitua o seu cérebro a acreditar que isso não é bom, mesmo que isso seja bom, ele vai defender você disso. Ele vai gerar um comportamento destrutivo para que você não faça essa ação. E aí você precisa, para resolver essa situação, no caso dos hábitos positivos, precisa começar um novo hábito, para que o cérebro acredite e entenda que isso é bom para você. Mas nós temos muitas dificuldades de criar novos hábitos, porque o tempo todo você vai ter o cérebro ali se opondo ao que você precisa fazer. Então você vai fazer ali: eu vou para academia hoje porque academia é bom para mim. Mas no seu subconsciente isso não está registrado e o seu cérebro está te defendendo dessa ação. E aí o que a gente pode sugerir, que é uma técnica muito interessante com relação à criação de novos hábitos, é a técnica do dia após dia, onde você vai criar rotinas diárias, inicialmente curtas e possíveis, para que você possa ir criando esse hábito e mostrando para o seu cérebro que isso que você sempre disse que não era bom, é bom para você, e para que ele pare de se defender disso e aceite como um bom hábito para você. E a gente pode até dar exemplo, posso dar exemplo para vocês de dicas que a gente tem utilizado bastante nos nossos programas de treinamento, de capacitações e até programas de coaching. Você começar com um pouquinho por dia. Então, você pode ter colocado na sua mente durante toda a sua vida ou durante um período que você não gosta de ler ou que você não tem tempo para ler ou que ler te dá sono, você fez o seu cérebro acreditar que isso não seria bom para você. Então, comece aos poucos. Não começa querendo ler um livro por semana ou querendo ler 50 páginas por dia. Leia 15 minutos por dia. Já que isso é muito pouco, isso não vai dar resultado. Pode acreditar. Não sou eu que estou dizendo, são pesquisadores estudiosos no assunto que garantem que você vai aos pouquinhos mostrando para o seu cérebro que ele não precisa eliminar isso da sua vida, que você não precisa se auto-sabotar, que isso é bom para você. Então é uma relação mais íntima que você vai criando com o seu próprio cérebro. Parece loucura, mas é bem voltado para isso. Você vai tendo uma conversa interna e vai mostrando para ele que ler é bom, sim. Mas eu sinto muito sono. No primeiro dia eu comecei com o propósito de ler 15 minutos, mas eu li só 5 e senti sono. Ok, dorme. Se você sentiu sono, dorme. No outro dia você pega e lê 10. Eu senti sono com 10 minutos e dormi. Ok, sentiu sono, dorme. No outro dia você já vai ler 15. No outro dia você já vai ler 20. E gradativamente você vai mostrando para o seu cérebro que isso é bom para você. Da mesma forma, a gente pode dar o exemplo aí de atividades físicas, né? Programas que vão melhorar aí a nossa capacidade respiratória e a saúde de uma forma geral. O nosso condicionamento físico. Não vá na academia e faça aquele programa de 1 ano. Porque parece que eles sabem que o nosso cérebro vai nos auto-sabotar e eles querem aproveitar a oportunidade que você foi ali para se matricular, porque você se empolgou, você começou a seguir o pessoal fitness no Instagram e você também quer fazer isso. E aí você vai lá e fala: eu vou fazer logo um plano de 1 ano para eu não perder a motivação. Não acreditem que isso vai funcionar se isso não for algo que você se habituar, se você não criar esse hábito. Então comece aos pouquinhos, faça 20 minutos, depois você passa para 25, depois você passa para 30, mas vá todos os dias. Coloque atividades prazerosas no meio dessa atividade física para o seu cérebro entender que isso é bom.
O tempo todo eu estou falando isso com vocês. Convença o seu cérebro de que isso é bom para você e você não vai se auto-sabotar. É muito comum a gente ver e falar assim, no começo foi muito difícil, mas depois eu acostumei. Então é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Sobre essas rotinas, sobre esses hábitos e sobre questões que envolvem aí informações que estão lá no nosso subconsciente e o nosso cérebro está brigando o tempo todo com isso, no intuito de garantir a nossa sobrevivência e de nos defender do sentimento gerado pelo medo, ok? Bom, ainda sobre autossabotagem, eu queria falar com vocês sobre 3 mecanismos específicos de defesa, tá? Que talvez nos ajude a entender um pouquinho como que isso funciona lá dentro da nossa cabeça. O tratamento e o entendimento desses mecanismos de defesa, eles estão muito relacionados com o autoconhecimento. Então é por isso que hoje está tão em alta essa coisa aí de coaching, de incentivo ao autoconhecimento, e você precisa saber quem você é, o que você realmente quer, porque no fundo, tudo isso é verdade. Porque muitas coisas, muitos comportamentos, eles são gerados por situações ou por coisas que a gente não tem consciência. Então, nós precisamos, sim, um pouquinho mais a fundo para que a gente consiga eliminar o que está nos atrapalhando de agir, o que está nos atrapalhando de evoluir. Então, quando nós falamos desses mecanismos de defesa, nós vamos falar hoje sobre 3, que são negação, racionalização e crenças limitantes. A negação também é um processo subconsciente e ele faz com que a pessoa não aceite algum fato ou acontecimento, não aceite uma mudança, né? Tenha muita restrição, coloque muitas barreiras para isso. E o cérebro, ele faz isso simplesmente porque ele entende que o jeito que ele está fazendo e do jeito que ele está fazendo está certo. Então não tem por que mudar. O jeito que eu estou fazendo está certo. Isso que eles estão me propondo não está certo, não está me deixando seguro, eu preciso me defender. E aí eu gero ações de autossabotagem. E a pessoa, nesse momento, nesse estágio, dificilmente ela aceita aconselhamento, porque ela acredita piamente que está fazendo tudo certo. Na racionalização, também é um processo negativo, tá? Mas a racionalização, a pessoa ainda se atribui, se apodera de justificativas e de fatos e lógicas sobre o fato. Então, tem aquele indivíduo que normalmente chega atrasado, ou que sempre chega atrasado num compromisso. Mas ele chega atrasado nos compromissos porque ele sempre tem muitas outras coisas, sempre aparece alguma coisa de última hora para ele fazer. O seu cérebro está dizendo, não vá chegar no horário naquele compromisso. Então, você vai assistir um pouquinho de TV, ou você vai ler mais um e-mail, ou você vai assistir mais vai atender mais um telefonema, e aí você vai se envolvendo naqueles fatos, são fatos. As coisas estão acontecendo. Você se envolve naqueles fatos, realiza aquelas ações, mas não realiza o que você efetivamente deveria realizar, que era chegar no horário correto da sua reunião, do seu compromisso, enfim, seja lá o que for. Ok? E o terceiro fato são as crenças limitantes. Essas crenças limitantes, elas estão relacionadas, ligadas a imprints. Ou seja, são coisas, situações, acontecimentos, sons, imagens que o seu cérebro acredita que deve seguir. As crenças limitantes estão muito relacionadas com coisas que nós vamos, a nossa bagagem mesmo, que a gente vai incorporando durante toda a nossa vida. Então, você vai vendo exemplos de relacionamentos que deram ou não certo, você vai vendo exemplos de situações que você concorda ou não, mas esses imprints, eles estão ali sendo gerados pelo seu cérebro por alguma razão.
ele acredita que deve seguir aquilo, mesmo aquilo não sendo melhor para você, ok? Então, as crenças limitantes, elas se tornam muito difíceis de serem identificadas e trabalhadas sem uma ajuda externa. E por isso também muitas pessoas buscam os processos de coaching para ter uma ajuda profissional no direcionamento da identificação dessas crenças ou identificação de outras situações que possam gerar ou que possam estar gerando para essas pessoas comportamentos repetitivos e destrutivos e que estão impedindo essas pessoas de chegarem nos seus resultados. Vamos lá? Então, pessoal, sobre autossabotagem, é um assunto, como eu já disse, muito amplo e complexo, tá? A gente não tem como aprofundar muito mais esse nosso tempo de palestra, mas eu gostaria de mais uma vez lembrar a vocês que no livro Autossabotagem e Autossabotagem na Família, nos Negócios e na Vida, que eu estou lançando em coautoria com o Alex Borne também, que é o especialista que será responsável por todas essas informações. E aí no livro, sim, a gente vai ter um aprofundamento disso aí, de todas as interseções hemisféricas. Vamos falar sobre circuito de recompensa, ciclo de feedback, tudo que de alguma forma gera autossabotagem, e também vamos tratar de algumas técnicas, algumas ferramentas, alguns processos que podem nos ajudar a sair desse ciclo e criando novos padrões mentais para que a gente consiga alavancar, para que a gente consiga evoluir e para que a gente consiga ser mais feliz, ok? Bom, e aí para a gente falar um pouquinho de como nós poderíamos nos ajudar, né, a definir a eliminar essa autossabotagem, a soltar essas amarras e viver de uma forma um pouco mais produtiva, um pouco mais feliz e gerar essa motivação aí do acordar todos os dias e fazer algo com que a gente se sinta vivo. Eu vou trazer para vocês aqui 3 sugestões, 3 dicas, né, 3 processos que seriam interessantes de vocês analisarem, se ainda não estão fazendo, que podem começar a fazer para melhorar isso aí, tá bom? Então, o primeiro deles é o senso de propósito. O senso de propósito está muito relacionado com o autoconhecimento, porque nós precisamos saber e fazer uma avaliação muito interna, introspectiva, do que efetivamente é importante para nós, do que eu quero realizar, qual é o propósito da minha vida. Inclusive, na minha palestra, O Foco Determina a Sorte, nós tratamos exatamente sobre isso, nós falamos sobre esse tema e também apresentamos o que é foco, o que é senso de propósito, e aí a gente também apresenta algumas ferramentas, algumas técnicas que podem nos ajudar nisso. Então, o senso de propósito, na verdade, é uma introspecção para que a gente entenda o nosso propósito e com um objetivo maior de transformar um cenário de medo, que a gente já conversou bastante sobre o que o medo gera, num cenário de enfrentamento, que é o cenário da mudança. Quando a gente está falando de definição de senso de propósito, a gente está falando de questionamentos que você deve fazer a você mesmo para você saber se você está vivendo o seu propósito ou se você está sendo direcionado e vivendo o propósito de alguém, seja lá de quem for, da sua família, do seu chefe, do trabalho, da igreja, da sociedade, enfim, o que você está vivendo. Então, eu vou fazer aqui, lançar algumas perguntinhas, inclusive se vocês quiserem anotar para depois desse treinamento vocês começarem a pensar, acho que seria legal. Então, quando nós falamos em definir um senso de propósito, nós estamos falando sobre questões que nós iremos fazer uma autoavaliação para entendermos se nós estamos vivendo o nosso propósito ou o propósito de alguém. Então, são aí questões como quem eu realmente sou, qual é a minha essência,
e esquecer o que os outros querem que você seja. Esse momento é seu. Esse é momento de pensar no que você realmente quer para a sua vida. Quais são as minhas qualidades e como eu posso utilizá-las para dar minha contribuição para um mundo melhor ou para o mundo? O que realmente me dá prazer, o que eu gostaria de fazer sempre, o que me faz sentir vivo, o que me faz vibrar, o que me faz sentir feliz, o que me faz sorrir, o que faz o meu coração acelerar mais forte, qual atividade que me leva a esquecer do tempo, aquela que eu começo a fazer e de repente eu paro para pensar, nossa, já passou esse tempão e eu nem percebi de tanta satisfação que eu tenho de realizar. O que eu defenderia com unhas e dentes? O que você está realizando hoje, você defenderia com unhas e dentes? E principalmente, como eu quero que os outros se lembrem de mim. Então, o que eu estou fazendo hoje efetivamente está gerando um propósito, está criando algo para mim, é algo maior que eu possa realmente definir todos os meus objetivos de vida e definir todas as minhas metas para que eu chegue ou alcance algum lugar, algum patamar um pouco mais alto, ou para que eu realize realmente o meu propósito de vida. Dentro das organizações, a gente vê essa questão da definição do propósito muito relacionado com a ideologia das empresas, né? Que definem aí nos planejamentos estratégicos, nas questões estratégicas, qual é a visão dessa organização, né, onde ela quer chegar, qual é a missão, como ela pretende fazer isso, quais são os seus valores. Então, isso é muito importante, porque na prática nós vemos muitas organizações fazendo o caminho inverso, definindo objetivos, definindo metas, mas sem efetivamente saber onde se quer chegar. E a gente já cansou de ouvir aquela frase, né, tão conhecida de que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você está caminhando o seu caminho, você está traçando o seu caminho, ou você está caminhando o caminho que alguém definiu para você? Senso de propósito. Um outro ponto que eu defendo como sendo muito importante e essencial para que a gente elimine essa autossabotagem é o planejamento. Nós não temos, na maior parte das vezes, e até no Brasil, a gente não tem uma cultura muito de planejamento. As pessoas tendem a pensar que planejar é perder tempo, que quanto mais rápido eu começar a fazer é melhor. É a cultura do fazer já, né? Ao contrário do planejar. Então, o planejamento, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa para que você comece a definir efetivamente o que você vai fazer, você diminua as chances de erro no que você vai fazer. Nós vivemos um cenário de crise econômica, política e social que não nos permite que a gente fique aí fazendo tentativa e erro. E uma das ferramentas mais poderosas para eliminar isso é o planejamento. Porque, inclusive, quando você para planejar, você pode ter ajuda de outras pessoas. Você pode agregar especialistas a assuntos que você não conheça tanto. Pessoas que possam te alertar ou te ajudar a desenvolver os seus projetos, as suas ações ou as suas ideias, tá? Então, você não precisa de sorte, você precisa de organização. Então, muitas vezes a gente fala, eu não tenho sorte, ou fulano tem muita sorte nos negócios. Provavelmente, a prática do planejamento já está incorporada. Se organize, planeje, e a sorte também vai bater na sua porta, tá bom? E essa nova mentalidade, ela faz com que você deixe de ser espectador da vida, né? E você se torna o protagonista da sua própria história. Chega de ser coadjuvante. Determine o que você quer, determina onde você quer chegar, defina o seu propósito. Se abra, se conheça, aumente a sua percepção para que o seu propósito chegue até você. Normalmente acontece assim. Eu tenho certeza que nós temos aí como espectadores
muitos empreendedores, é o propósito do congresso. E normalmente o empreendedor, ele já tem essa vontade, essa energia e acredita que essa sua ideia ou esse novo sonho, isso vai dar certo, isso é muito bom. Só que nós não podemos deixar de colocar essas ideias no papel. Então a gente fala muito, ouve muito, né? Treinamentos, programas, palestras, vídeos, dando dicas para a gente de como tirar uma ideia do papel, mas normalmente a gente não tem muito hábito de colocar essa ideia no papel, que é uma oportunidade muito boa para a gente analisar a viabilidade desses novos negócios, analisar a viabilidade de um novo projeto, ou pensar com um pouco mais de calma se aquilo efetivamente vai ajudar você a alcançar um resultado que faça parte do seu propósito. E aí, por fim, e não menos importante, a última sugestão aí da gente utilizar como ferramenta o tempo a nosso favor. Quando eu falo do tempo, eu não estou falando de simplesmente a gente se organizar, colocar os compromissos na agenda ou não chegar mais atrasado nos compromissos. Eu estou falando de uma gestão de tempo com uma abordagem muito mais ampla. Inclusive no meu treinamento de prioridade não tem S, nós também tratamos sobre a distribuição das nossas atividades, a definição de prioridade, mas sem desconsiderar todos os outros fatores que podem sim nos atrapalhar a alcançar os nossos resultados. Então a gente vê muito pessoas até falando, agora o meu foco é na minha vida profissional. Ou não, meu foco agora é a minha vida pessoal. Ou não, eu tenho aqui uma questão familiar e eu só posso me dedicar a isso. Não é assim que acontece. Então, o que nós ensinamos, o que nós mostramos, o que nós fazemos as pessoas pensarem é num tripé que envolve a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar e a nossa vida profissional. Um jeito fácil da gente entender o que nós buscamos com esse tripé é você imaginar ali em cima de uma mesa 3 copos descartáveis e a sua vida em cima dele, em cima desses 3 tripés. E aí, num determinado momento, você define que a sua vida profissional é mais importante e diminui ou amassa os outros 2 copos. O que vai acontecer? Vocês podem até fazer esse teste quando vocês estiverem aí com alguns conflitos, né, nessa mistura louca que é o dia a dia da nossa vida. E não tem como a gente deixar essas coisas para trás. Imaginem, esses 3 copos descartáveis, eles precisam estar todos ali. Se você amassa um, o que você está perdendo? O equilíbrio. E o grande desafio nosso hoje é o equilíbrio. Não é fácil, não estou dizendo para vocês que assim, olha, é uma receita de bolo e tudo isso vai dar certo. Não é fácil, é desafio diário. Mas nós precisamos em algum momento, e até considerando no nosso planejamento, pensar em nossas atividades pessoais, em nossas atividades familiares e em nossas atividades profissionais. Porque em algum momento, em algum desses pilares, se você deixar de cumprir, em algum momento alguém vai te cobrar. Ou até a sua própria consciência te cobre disso. Você pode ter algum processo ou se culpe por alguma coisa e você se sente ali impedido de agir, já o processo de autossabotagem voltando a acontecer com vocês. Então não se esqueçam, definam um propósito ou deixe o seu propósito encontrar você. Pare, dê um tempo para você ter um objetivo maior na sua vida. Use o planejamento. Você precisa ser protagonista da sua vida, dos seus projetos e da sua trajetória. E use o tempo a seu favor. Não se esqueça de coisas importantes. Não deixe para tratar as coisas depois. Não estabeleça que algo é importante naquele momento e deixe o restante todo para depois.
porque o mundo gira, ele não para e as coisas continuam acontecendo. E é essa busca desse equilíbrio que é tão importante para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Bom, pessoal, e aí se a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre, além de nós termos falado durante todo o nosso bate-papo, sobre alguns exemplos também nos negócios, nas organizações, a sabotagem nos negócios, eu queria deixar aqui para vocês o convite para vocês fazerem contato conosco. Eu vou deixar o contato no final desse vídeo. E para que vocês acompanhem o lançamento do nosso livro. Porque no livro nós vamos apresentar conceitos aprofundados sobre tudo isso que nós tratamos aqui e relacionados ao comportamento humano, relacionados à autossabotagem. E além disso, nós vamos apresentar uma metodologia onde nós estamos propondo uma coisa meio louca, tá? Que é a identificação, categorização e definição de estratégias para evitar, minimizar ou eliminar a sabotagem nos projetos, processos e rotinas. Por que eu falo que é meio louca? Porque realmente é algo muito inovador. Eu tenho conversado com algumas pessoas da área e falado sobre a ideia, falado sobre os conteúdos e tá todo mundo, graças a Deus, bastante empolgado e achando isso muito bacana. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, a gente, além desses aspectos, desses assuntos que nós tratamos aqui, o livro vai apresentar uma metodologia para que seja possível fazer essa identificação aí, essa definição de estratégias, para que a gente também consiga identificar nas nossas equipes onde estão ocorrendo sabotagens ou um comportamento sabotador para um determinado processo, um determinado projeto, e a gente aprender um pouquinho também de técnicas e definição de estratégias para que a gente consiga alcançar melhores resultados também com as nossas equipes. Eu queria concluir com um conceito que nós chegamos no final de todo esse estudo, e para quem está anotando, quem anotou as perguntinhas lá do propósito ou anotou as dicas, eu acho que esse é interessante de vocês anotarem também. A sabotagem e a autossabotagem são mecanismos mentais de autodefesa que resultam em comportamentos gerados por inúmeros processos e fatores inconscientes. Inclusive, hoje nós abordamos alguns. Uma coisa importante é que esses comportamentos gerados por esses processos e fatores inconscientes, eles não são estáticos. Apesar de também existir um estudo voltado para o cérebro sabotador, que nós não vamos entrar nesse assunto aqui, porque já é uma outra abordagem, na maior parte das vezes, e para o nível de abordagem que nós fazemos com nossas equipes, nossos projetos, nós conseguimos identificar que ele não é estático. Então, se você estiver disposto a adotar ferramentas, técnicas, práticas, inúmeras ações que podem te ajudar a mudar, que faça com que o seu cérebro aceite a mudança de uma forma mais tranquila através da criação de hábitos, então você consegue sim mudar de acordo com a sua necessidade de evoluir. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender com os nossos erros, sim. Nós estamos aqui para evoluir cada vez mais, realizar cada vez mais e a gente se sentir cada vez mais pleno e feliz. E aí, para encerrar, eu convido vocês a pensar em mais duas questões. Você tem convicção do que você merece? E se eu disser para você, e se eu afirmar para você que você tem o que você merece, ou porque você buscou por isso, ou porque você permitiu que alguém fizesse isso com você ou por você? E quais as desculpas você está dando para você mesmo? O que está impedindo você de encarar a realidade como ela é?
Ou o que está impedindo você de ir para frente? Quais as desculpas você está dando para você mesmo? Quais as desculpas você dá para as outras pessoas? E aí, citando mais uma vez uma frase do Alex Born, quem dá desculpas não dá resultado. E eu queria também sugerir para vocês um outro conceito, né? Uma brincadeira até que a gente sempre faz nos nossos treinamentos. Pare de tentar. Vou fazer uma brincadeira aqui, pedir para vocês pagarem um mico comigo, apesar de eu não conseguir ver, mas tem que fazer porque, ó, eu tenho um processo mental que eu consigo saber se vocês estão repetindo. Vou falar algumas ações para vocês fazerem. Levante. Sente. Grite. Teve gente que não gritou, que eu não ouvi daqui. Agora, tente. Tentar é o verbo que necessariamente precisa de uma outra ação para que você faça. Então, pare de tentar. Pare de tentar iniciar uma dieta. Pare de tentar fazer atividade física. Pare de tentar terminar aquele relatório. Pare de tentar qualquer que seja a ação que você precisa fazer. Pare de tentar, porque quem tenta não faz. E é até interessante a gente eliminar essa fala do nosso dia a dia. Eu estou tentando fazer uma dieta, eu estou tentando começar a ler, eu estou tentando fazer o que quer que seja. Normalmente, isso já é uma desculpa para que a gente efetivamente não faça, ok? Então, pare de tentar ser feliz, pare de tentar ser bem-sucedido, pare de tentar ter um negócio de sucesso, pare de tentar. Comece a agir, comece a fazer, seja protagonista da sua história e aí você vai ver que é muito mais fácil, muito mais tranquilo a gente se sentir feliz e satisfeito com a nossa própria trajetória, com a nossa própria vida e com as nossas conquistas. Bom, pessoal, encerramos aqui e eu adorei estar aqui com vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. E eu espero também que eu tenha deixado vocês um pouco incomodados com alguns assuntos. Não espero que eu tenha acalmado vocês, não. Espero que vocês busquem, a partir dessa palestra, novos conhecimentos sobre isso aí. E também que vocês continuem nos acompanhando, né, através dos nossos canais nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para acompanhar os nossos novos conteúdos. E para quem quer acompanhar aí informações sobre o lançamento do livro ou quiser saber sobre novos temas, vocês podem mandar para o meu e-mail, tá? Vou passar o meu e-mail para vocês. Anotem aí também, jaqueline@xbl.com.br, ou vocês podem também mandar com cópia para contato@xbl.com.br. Então, se vocês quiserem lá mandar sugestões, né, até de informações que podem fazer parte desse tema ou de outros temas, se vocês tiverem interesse em novos temas, em novas palestras, se vocês quiserem saber sobre o andamento do lançamento do livro, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem mais informações sobre esse tema também, mantenham contato através do e-mail e a gente vai se comunicando através desses canais aí, tá bom? Não deixem de seguir lá no YouTube, não deixem de adicionar lá, né, ADD no Instagram e no Facebook, também são canais onde eu tô sempre colocando as novidades e as informações lá para vocês. E muito obrigada por terem ficado até agora. Espero realmente que vocês tenham gostado e mais ainda que esse conteúdo se transforme em conhecimento e em prática para que vocês vivam cada vez mais felizes e cada vez melhor, ok?
Muito obrigada mais uma vez. Nos vemos em breve. Um beijo no coração e até a próxima.